Sejam bem-vindos a mais um Sóiscast. Gente, mais um momento que a gente trouxe aqui para a gente falar sobre inovação, para a gente falar sobre futuro. O tema de hoje é muito especial e o convidado também é super especial, alguém que vocês quase não conhecem, que está aqui comigo hoje, que é o Maridão Sóis. Eu tinha que trazer o marido, gente, quando o assunto é inovação, quando o assunto é futuro do ramo óptico e principalmente a aplicação dos novos modelos de negócio que a gente pode trazer para dentro do nosso ramo. De fato, o Gustavo tinha que estar aqui comigo para a gente somar ainda mais, né, esse olhar e abrir o olhar junto com você que está aqui conosco assistindo para esse lado. Então, a gente está vivendo um crescimento abundante dentro do nosso ramo e é o momento da gente falar sobre isso, não é? Pois é. Olá, família Sóis. Interessante quando a Bárbara trouxe esse tema, né, Bárbara? Gustavo, quero falar sobre o futuro da consultoria de imagem, futuro das óticas. E falei, caramba, será que precisa falar sobre o futuro? Porque a gente precisa tanto também falar sobre o presente. Às vezes a gente pensa assim, não é tão óbvio. Não é? Não é? Será que as pessoas realmente sabem que vai existir um futuro e que o futuro talvez seja um pouquinho diferente do que é hoje? Mas é um óbvio necessário. Acho que a gente todos os dias caminha um passo para esse futuro, né? O futuro do ramo é o amanhã da sua loja. Pois é. Então, a gente pensa que o futuro do ramo a gente vai só ver em 2100. Mas não é em 2100, o futuro do ramo tá agora, no final do ano, nas épocas festivas, o que você vai fazer para mudar, o próximo ano, 2024, o que é que você vai fazer de diferente. Então, o futuro do ramo óptico, na verdade, tá nas suas mãos para daqui a um dia, um mês, uma semana, já é o futuro dele, né? E a gente já começa agora. E você olhar no futuro, você tem a possibilidade de duas coisas, né? A primeira coisa é salvar a sua empresa, né? Porque às vezes a gente tá tão presente no presente que o futuro, muitas vezes, você focando nele, você vai ter aí vida longa, né? E outra coisa é a prosperidade, não é verdade? Isso. Porque quem olha o futuro tá olhando a inovação, tá querendo, de fato, sair na frente dos seus concorrentes, do mercado em si, não é verdade? E muitas vezes as pessoas pensam que concorrente é a ótica vizinha, é o que está na mesma cidade, que vende óculos, são as mesmas consultoras, né, no mesmo bairro. E não, gente, todo mundo concorre com todo mundo, né? A gente disputa a atenção das pessoas, né? Até o valor do investimento dos óculos, da consultoria. Então, todo mundo faz parte aí do mesmo local, assim, para você, de fato, atrair esse cliente da melhor maneira. Exato, perfeito. É como a gente já vem falando, né? O nosso tema de hoje, tudo que a gente vai abordar dentro desse Sóiscast vai ser a inovação e o futuro do ramo. Mas o que seria, de fato, esse futuro voltado para a consultoria de imagem? E uma coisa que eu acho que abre muito a mente da gente lá na empresa é a gente pensar num modelo de negócio que funciona hoje, funciona amanhã, funciona daqui a 10 anos. Pois é. E a gente está aberto para reciclar isso, para mudar isso, para dar uma rebobinada no meio do caminho, né? E talvez mudar a rota se assim for necessário. Mas a gente vem percebido um caminhar muito especial dentro desse olhar, né? Que é o olhar das vendas personalizadas. Então, cada vez mais hoje, o nosso mercado olha para as compras de uma forma diferente. O consumidor consome de forma diferente. Então, existe um novo mercado de compradores, um novo mercado de consumidores. E esse mercado é um mercado mais exigente, é um mercado que quer algo mais selecionado. São as pessoas que querem um excelente produto por um custo-benefício bacana, né? Não existe mais isso da gente lidar com aquele público que quer o mais barato de qualquer jeito. Até mesmo a pessoa que busca o preço, ela quer qualidade. Então, existe um mercado aí de comércio, podemos dizer assim, já que a gente está inserido nele, né? O comércio, ele é um novo comércio. A gente está vivendo uma fase diferente. A consultoria e as consultorias vieram para isso, né? A consultoria de imagem especializada em óculos é o nicho do nosso nicho, mas quantas outras consultorias não existem? A gente vê aí, eu vejo muito Gustavo estudando, gente. Eu observo meu marido estudando. E Gustavo observa pessoas que ensinam você a comprar consultores de venda do mercado imobiliário, que ensina você a pesquisar um comprador para você investir na sua casa própria. Ou seja,
é uma consultoria para te ensinar a ir atrás de alguém que vai te ajudar a comprar. Pois é. Então, o mercado das consultorias é esse, é um mercado personalizado. O nosso produto é um produto encantado, né? E o serviço de consultoria, ele é um serviço de encantamento para realmente satisfazer o nosso cliente, encantar o nosso cliente, né? E trazer esse glow para uma compra que há anos atrás era uma compra um pouquinho mais chatinha, tradicional, não tinha tantos parâmetros. E hoje a gente já vê isso diferente, né? Isso é o futuro. Isso é o Exato. futuro. Para falar sobre esse tema que é muito interessante sobre o futuro, dá até um ar de medo para algumas pessoas. Nossa, o futuro, será que vai ter a existência? As óticas não vão mais existir, né? As pessoas não vão querer utilizar mais óculos, então... Eu já escutei gente falando assim, vai existir uma marca de lente mundial. E as outras, universal. Universal, só vai existir uma. Aham. Aí todas as outras vão seguir aquela. E ela vai dominar o Brasil. Então a gente tem medo. Inclusive, talvez, eu já escutei muito isso lá no início, começando a estudar dentro do mercado, né? Lá no curso técnico se falava assim, as grandes marcas vão engolir todas as outras e só vai sobrar elas. Pois é. A gente não vai ser nada. Uma extensão de tudo. Não vai tudo existir. Se existem 5 marcas de lentes tops, assim, incríveis, que dominam o mercado, essas 5 vai virar uma, porque ela vai comprar todas as outras, e vai ser isso, e elas vão vender óculos e acabou. Né? E eu não vejo assim, eu te interrompi, mas é porque eu já escutei tanto isso. Bem. Mas é isso mesmo. Porque é o seguinte, primeiro, para falar do futuro, a gente tem que falar do passado. Tá certo? E entender que... Por que a ótica foi criada? Isso. Por que a ótica foi criada? No início de tudo, a ótica foi criada para servir o dono. O dono era o centro da ótica. Tá certo? E quando pra gente falar do futuro, a gente precisa entender que tudo que a gente vê que é inovador hoje, ele não fala mais sobre o dono, ele fala sobre o cliente. Exato. Você tá entendendo? Então, é nítido, né, que a consultoria de imagem especializada em óculos veio da moda, veio das consultoras de imagem de moda. Mas é feita para o cliente. Mas foi feita para o cliente. O resultado, o benefício final é o cliente. Então, as óticas do passado, que a gente já pode dizer assim, né? Ele traz muito o lucro do dono, né? Eu só quero saber de vender o que traz mais receita dentro da ótica. E muitas vezes, tá certo? Praticamente muitos clientes sentem até de maneira que não faz uma boa compra. Porque se sente que, caramba, percebi que eles me forçaram muito, um produto que eu percebi que eles iam ter uma margem maior, que é muitas vezes a lente, né? Que a gente sabe que a lente tem um lucro maior. Esse desejo de vender, essa necessidade de falar tanto do preço, da técnica, ela acaba mostrando para o cliente que o seu foco principal tá em passar para ele um produto e ele passar o cartão. Pois é. Então, é isso aí. Essa necessidade, esse mercado que existia antes no passado, é um mercado que hoje não existe. A gente facilmente, como consumidor, hoje a gente consegue perceber um lugar que está preocupado com a nossa experiência e um lugar que não está. Um lugar que está preocupado realmente em vender para a gente um produto, entregar o produto, tá tudo bem. E outro lugar que não. Aqui você vai ter uma experiência, que você vai ser atendido, cuidado, e a gente vai estar trazendo o respaldo que você precisar para isso. Gente, eu tô jogando esse exemplo. E eu não tô falando assim, o mercado em si, porque isso funciona para tudo. Se hoje você pensa assim, não, mas não vejo o mercado óptico assim, será? Se você olhar para os outros mercados, você percebe que todos eles estão fazendo exatamente o mesmo movimento. Então, colocando o cliente em primeiro lugar. Isso. Né? E querendo ou não, você fazendo isso, o cliente ele compra melhor, compra mais, indica para outra pessoa. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês de inovação, né? O que está trazendo hoje da Europa, dos Estados Unidos, tudo que eu vou falar aqui faz parte de colocar o cliente em primeiro lugar. Perfeito, experiência. É como se fosse uma reciprocidade. Eu te entrego o melhor e eu sei que você vai comprar melhor. E com isso, eu, empresário, empreendedor, eu lucro mais. Perfeito. Então, é essa visão. Muitas vezes você, que trabalha no nosso ramo, né, tem que entender.
certo? Colocar o cliente em primeiro lugar é mais lucro para você. É mais lucro para você, tá certo? Existe algo que eu pontuo sempre, tanto nas minhas aulas, quanto quando a gente está fazendo live, em época que a gente faz toda essa parte de... Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Fugiu. Mas, enfim, quando a gente faz lives, os eventos, quando a gente faz workshop, perdão, lembrei. Os workshops, eu sempre falo para os meus alunos sobre esse cuidado que a gente tem que ter em entregar o melhor para o nosso cliente, né? E eu vou repetir para vocês para que fixe isso. Cuidado para não achar que o que é melhor para você entregar para o seu cliente é o melhor do técnico, é a parte técnica, é a qualidade máxima de lente, é o melhor atendimento porque eu vou ser muito educado, eu vou ser justo, eu vou trabalhar a verdade com o meu cliente, eu vou atender ele ali na porta, levar ele para a mesa. Eu sou uma pessoa que tenho infinitos bacharéis e especializações em lentes, eu estou passando para ele toda a parte ali mecânica do que ele está comprando, eu estou sendo muito franco, muito verdadeiro, estou vendendo a melhor qualidade de lente digital, freeform, ele vai pagar um valor justo por aquele produto, eu vou entregar o valor correto, eu vou vender o produto certo, né? Não vou fazer gato por lebre, vou vender realmente o que ele pagou, vou entregar rápido, vai chegar até ele vai ter satisfação, ele vai ter fácil adaptação. Isso é entregar o melhor para o meu cliente? Não. Isso é fazer o seu trabalho. É como você ser um médico que trabalha sem CRM, sem nenhuma legalidade, um médico clandestino. Um médico clandestino, ele está fazendo o trabalho dele muito mal, ele é um criminoso. Então, se você faz o seu trabalho sem fazer isso, sem entregar o melhor, sem vender a verdade, se o cliente paga por algo e você realmente entrega o que ele pagou, você está sendo justo. Essa é sua obrigação como pessoa e como um comprometimento. O Código do Consumidor, ele obriga você e exige que você seja uma pessoa ética no trabalho. Então, muita gente confunde o ser o melhor para o cliente por ser ético. Então, além da ética, além de fazer o correto, além de trabalhar correto, com a consciência limpa de que você faz um bom trabalho, que sua empresa trabalha bem, além disso, o que é que você está fazendo? Então, eu questiono para que vocês comecem a se autoavaliar. Porque muitas pessoas dentro dos workshops pensam assim, realmente. Então, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Porque acha que é uma super inovação a pessoa trabalhar com a verdade. E isso não é inovação. Inovação, quando o Gustavo... a gente começar a pontuar aqui, Gustavo vai falar sobre esse futuro. São pilares, né? São que a pilares. gente vou falar aqui. Porque às vezes as pessoas pensam que o futuro é o seguinte. Eu ofereço um café coado dentro da minha ótica e agora eu vou passar para oferecer um café de cápsula. Isso não é inovação. Não. Você tá entendendo? Não. Então, coisas que não vai fazer uma mudança grande no seu negócio. Então, quando a gente fala sobre o futuro, o que vai fazer eu tá caminhando assim na direita e agora, colocando o futuro, vai fazer caminhar assim para a esquerda. É uma mudança muito grande de caminho. Então, essa é a função do futuro quando a gente fala da inovação, certo? Colocar o cliente em primeiro lugar junto com lucratividade. Fala um pouquinho do Eu Nunca. Eu adoro o Eu Nunca. Quando o cliente diz eu nunca vi isso antes, pode ter certeza que você fez uma boa venda para ele. Exato. Você fez uma boa venda para ele. Gustavo falou isso para mim na época que a gente começou a aplicar a consultoria. A gente atendia, né? E o cliente saía da loja e fazia, eu nunca vi isso. Pois é. Eu nunca fui atendida assim. E aí o Gustavo falou, pronto. E toda vez que eu atendia gente na sala da frente, Gustavo na sala de trás observando, só escutando lá o que estava acontecendo. E quando o cliente saía, ele dizia para mim, é isso. É isso. É a consultoria. É isso. E na época, a gente estava começando a entender o valor que isso tinha no nosso modelo de negócio, que era principalmente showroom. Pois é. Né? Então, aí já vamos entrar nesses pilares, né? Sobre a inovação, que eu estudo muito sobre isso, sabe, gente? Eu leio muito fórum, muito vídeo no YouTube, até vídeo americano falando sobre as óticas de lá, porque os Estados Unidos já está mais avançado sobre o Brasil mesmo, né? Só para você ter uma noção, o comércio varejista de venda de óculos nos Estados Unidos é de 10% de toda a transição é feita online. Nossa. Então, de todos os óculos que são vendidos nos Estados Unidos, 10% são feitos online, transições online. E no Brasil, isso é 1,5%. Nossa. Então,
Olha só o Às quanto vezes que o esse mercado 1%, online de óculos ele vai crescer no Brasil. Esse 1,5%, ele pode estar dentro de 2 a 3 marcas que eu consigo pensar agora que trabalham fortemente, exclusivamente com internet. Sim. Mas não, tá espalhado. Tá espalhado. Mas a gente sabe que existem marcas no Brasil hoje que estão à frente com isso, fazendo somente venda online. Sim. Exato. E aí a gente tem que olhar também, né, a margem de crescimento que ainda tem pro Brasil. O Brasil, eu digo uma coisa para vocês. É dos melhores países para você empreender. Uhum. Muitas pessoas falam, nossa, é péssimo o governo, não tem incentivo. Gente, o Brasil é o melhor país para se empreender. Por quê, Gustavo? Porque há muita margem, certo, de erros que tem para você consertar. Como assim? Me explica melhor. Se existe um problema, tem uma solução. Perfeito. E no Brasil, há muitos problemas. No nosso ramo óptico, há muitos problemas. Muitos. Então, a gente como empreendedor, a gente deve solucionar essa dor. Certo? Então, o Brasil, ele é fenômeno sobre esse quesito de empreender. E sobre a inovação, é nítido que a consultoria de imagem especializada em óculos já é o futuro. Está sendo o presente. Muitas pessoas pensam que, nossa, eu vejo uma pessoa falando sobre consultoria de imagem especializada em óculos, aí eu vejo outra, eu vejo a Bárbara também, eu acho que já está muito concorrido. E não está. Não está. Um mercado que tem por volta, formal e não formal, 100 mil óticas no Brasil. A gente estava contabilizando essa semana. Isso, e a gente tem 600 alunos com o FISO. Então, olha só qual o mercado, o tamanho dele que a gente pode abraçar. Fora isso, tem Portugal, Estados Unidos ainda, que a consultoria de imagem especializada em óculos é uma coisa muito nova lá também. E desses 600 alunos que a gente trabalha hoje, vou ser sincera, tá? Dos 600 alunos que a gente tem na nossa carta ali no FISO, né? Eu fico muito feliz com a evolução de cada um deles, mas é impressionante. Quantas histórias a gente escuta diferente? A gente tem 10% a 15% desses alunos sendo consultoras de imagem, especializando esse conhecimento óculos dentro da área dos óculos e tendo muito resultado com isso. Então, as consultoras de imagem também investem no FISO, apesar de ser minoria, mas investem no FISO. Aí, além das consultoras de imagem, a gente também tem os alunos que são de fora do país, que não entram dentro desse percentual do mercado óptico brasileiro. Então, fora isso, aí sobra aquela... É igual aquele efeito pizza. Se a gente for eliminando, a gente vai ter ali aquela quantidade de alunos que nem se compara às 100 mil óticas que a gente tem no Brasil. E o quanto que essas 100 mil óticas podem crescer. É claro que é fato, tá? Vai doer, mas é fato. Não são os 100 mil que têm perfil para trabalhar com consultoria de imagem, não são os 100 mil que vão conseguir trabalhar com esse modelo de negócio, mas das 100 mil, quantas vão querer estar aqui no futuro sustentadas, em pé, fortes, né? Então, se você tá me assistindo hoje e você quer ter um futuro sólido, então você vai ter que fazer alguma coisa, né? Você vai ter que se movimentar. Eu escutei de Gustavo em um outro podcast que quando a gente não tá crescendo, a gente tá caindo, a gente tá parado. Não tem esse negócio de ficar... Tem. Não, tô bem. Não, né? Tô igual. Meu faturamento tá igual. Eu não tô nem crescendo, nem diminuindo. Você tá diminuindo. Tá. Você tá diminuindo. Porque enquanto você tá a mesma coisa, tem outras pessoas que estão crescendo. Eita. Perigoso. Tá, então, é muito perigoso. E a consultoria, de fato, é uma inovação. Porque, primeiro, inovação... O interessante que logo no início do nosso episódio de hoje, a gente falou sobre os pilares da inovação, né? E colocar o cliente em primeiro lugar é o pilar. Então, a consultoria de imagem especializada em óculos é colocar o cliente em primeiro lugar. Como assim, Gustavo? Me explica melhor. Vai mais a fundo aí do que você está falando. Um exemplo, ontem mesmo a gente teve uma cliente, ela fez a consultoria online conosco, né? Ela fez via internet, então ela pagou a consultoria porque ela já não estava aguentando mais o mesmo óculos que ela estava usando. E online. Então, distância. À distância. Então ela foi em uma ótica da sua cidade, foi em outra e não encontrava. Ela falou, eu escutei, né? A gente, lá na Sóis, uma sala, né? Com dois espaços. Então, minha sala fica atrás e todo o ambiente de consultoria fica na frente. E eu escutei ela falando que as vendedoras só diziam que ficou bonito, combinava. Não sabia se era sincero. E dentro dela, ela percebia que não combinava e não ficou bonito. Certo? E aí fez isso ela pagar a consultoria. Então, olha só. Através de uma dor. E ela viu
né, que a gente era uma empresa especializada, né, na consultoria de imagem especializada em óculos, pagou a consultoria. E como eu falei do pilar, né, colocar o cliente em primeiro lugar, a gente faz todo o dossiê, a gente faz uma... Explica mais, Bárbara, sobre isso. Você é a professora... Eu tô achando que ele tá brilhando. Eu tô achando que ele tá brilhando, gente. Gente, primeiramente, eu não sou consultor de imagem, não, tá? Eu só sou empreendedor mesmo. Essa parte é pra Bárbara. Explica melhor aí como é que funciona a consultoria. Todo dia, Gustavo vendo isso, vivendo isso. Não tem como ele não dizer que não conhece o processo. Lógico. Eu acho que o passo a passo inteiro, os 7 passos do FIS, o Gustavo já sabe de qual, até usar o material das lâminas. Sabe o que é interessante? Às vezes eu faço um teste. Gustavo, isso aqui é um contraste alto ou um contraste médio? Ele fica... Médio, eu errou. Ô, gente, não é que o assunto é difícil, tá? Não que o assunto é difícil, só que eu prefiro focar muito nessa parte, né? Do crescimento da empresa. Se eu parar pra estudar o FISO, lógico, eu vou pegar, mas eu prefiro só focar mesmo. Não, de fato, só pra ficar claro, né? Muita que ele não é um especialista. Se você topar com o Gustavo na rua, não peça uma consultoria. Mas, assim, o processo, ele é um processo detalhado e único, né? Então, o que a gente explica para o nosso cliente? Se você está aqui agora me escutando, tentando conhecer isso e imaginar como que funciona, não sabe, mas o processo de consultoria, o FISO, né, especificamente, que é a minha metodologia, ele vai estudar o rosto do cliente, os traços do cliente, as cores na imagem dele, a paisagem natural que ele vai ter, que é o contraste pessoal, e principalmente a intenção e o desejo de imagem para que os óculos dele sejam direcionados para isso. Então, entenda, a gente não harmoniza dentro do trabalho de consultoria de imagem especializada em óculos, a gente não vai prometer para o cliente assim, fique com o rosto mais fino com os seus óculos. Mude a sua bochecha com os seus óculos. Diminua a sua altura, aumente, deixe você mais alto, deixe você mais baixo, emagreça, engorde. Isso não é a nossa promessa. A nossa promessa é potencializar a imagem dele de acordo com a intenção de imagem, valorizando o que ele tem de mais bonito através dos óculos. Então, é uma análise direcionada para isso. A gente não faz uma análise visando entregar para o cliente o melhor corte de cabelo, a paleta de cores ideal. São outras áreas, são outros nichos. O nosso objetivo são os óculos. O nosso objetivo é essa única dor. Então, o FISO é uma metodologia criada e pensada para essa área e para esse ramo. Então, é totalmente feita, pensada na ótica, no atendimento de balcão, no atendimento de dia a dia, de diálogo com o cliente, para que a gente possa traduzir ali a necessidade dele entregar um óculos certo. Então, a gente vai estudar a psicologia das linhas, estrutura da peça, e o cliente, ele estuda junto com você. Você estuda para que você possa ensiná-lo, tá? Toda consultoria é uma aula. É por isso que o cliente, ele é prioridade. O nosso objetivo principal não é vender para ele um óculos. Vender para ele um óculos é muito fácil. Depois que você não pensa sobre isso, você só pensa em ajudá-lo. A sua cabeça, ela vai estar totalmente focada no alvo, que é ensinar ele a escolher o óculos ideal de acordo com as suas características principais. Perfeito. Então, quando você pensa nisso e você passa pelo processo que o FISO ensina, né? O início, o meio e o fim, a compra, ela é óbvia na cabeça do cliente, né? O sim é óbvio, né, Gustavo? Sim, então, é sempre óbvio. Quando o cliente ele passa pelo processo de consultoria, não é nossa intenção principal que ele vá ali e compre 20 óculos. Mas para ele comprar mais de 4, comprar mais de 3, comprar mais de 5, é natural pelo que ele acabou de viver. Então, eu percebi isso ao longo do realizar a consultoria na empresa. Então, fazendo a consultoria, a gente metrificou isso, a gente contabilizou isso e é fato. A consultoria, ela aumenta o ticket de venda, ela aumenta o faturamento da empresa e, principalmente, antes de tudo isso, a satisfação do meu cliente, né? Então, o benefício da minha empresa, ela vem em cima do benefício do meu cliente. Eu não vendo porque o meu preço é muito bom, porque a gente é o mais barato. Também não sou a mais cara. Meu ticket médio é muito confortável, né? A gente trabalha com uma precificação para que seja confortável para esse cliente comprar. Então, a precificação da gente, ela é muito sensacional, de fato, para o cliente querer comprar mais de um óculos. Então, isso é intencional. E, no final das contas, o nosso objetivo é deixá-lo satisfeito. Então, o cliente, ele vê valor no nosso trabalho. O nosso trabalho se torna barato. Como assim? É quando a gente não está preocupado em entregar preço. A gente também não está preocupado em entregar rapidez. Não. Nosso trabalho é qualidade.
é tanto que quando a gente fala o valor do nosso trabalho, esse valor fica aqui, a qualidade está aqui em cima. Então, a gente tem essa métrica simplesmente para satisfazer o nosso cliente. Isso. Então, o foco principal é esse. E isso tudo nasceu, eu acredito, assim, da gente estar ali no cotidiano ouvindo, né? Quanto tempo a gente não fazia isso? Por quanto tempo a gente foi uma loja que trabalhava com venda de óculos solares exclusivamente? Depois a gente voltou o nosso olhar para a ótica. Depois a gente pegou esse olhar que a gente tinha para dentro da ótica. A gente trabalhou como ótica muitos anos para que a gente ali olhasse e pegasse o feedback dos clientes e pensasse assim, existe isso aqui. Eu escuto de todos a mesma coisa. E sabe o que era mais interessante? Eu chegava para Gustavo e dizia assim, era a primeira vez que eu estava lidando com aquilo, né? Minha área era outra, totalmente diferente. Isso está em outro podcast. Volte 3 episódios. Mas minha área era totalmente outra. Então, quando eu comecei no ramo óptico, foi através de Gustavo. E ali, eu chegava para Gustavo e dizia, a dor do cliente era a mesma dor que eu tinha na hora de comprar. E solucionar essa dor é inovação. É inovação. Resumindo, né? Essa cliente, ela comprou 8 óculos. Ontem. Gustavo, por quê? A consultoria dela foi no dia anterior e ela fechou a venda de 8 no dia seguinte. Foi isso mesmo. Porque Exato. tem todo o trabalho depois, Isso. né? De como é uma venda online. Isso. Então, a gente manda fotos. Durante a consultoria, a gente mostra os óculos como exemplo. E esse suporte de venda posterior é cuidadoso pra caramba, Sim, né? sim. É bem especial. Então, olhem só. Inovação. Colocar o cliente em primeiro lugar. Mas uma inovação não será uma boa inovação para você, senão for boa para a empresa. Isso. Precisa trazer lucro. Então, 8 óculos, lógico que é lucratividade para mim. Com E certeza. esse 8 óculos vendido para essa cliente foi uma solução de uma dor que ela tinha, Isso. certo? E ela já compartilhou nos stories que eu olhei ontem à noite também, que ela fez uma consultoria de imagem especializada em óculos. Então, gente, por que a inovação tudo isso? Porque antes da consultoria de imagem especializada em óculos, fazer uma venda de 8 óculos, e é comum vender 5 para uma cliente, vender 4, 7, já vendeu 10 na mesma consultoria. Isso antes não existia. Por quê? Porque praticamente o cliente só queria um óculos. Porque o óculos quebrou, o óculos empinou, tá na hora de trocar a lente, então eu só quero resolver esse problema aqui que quebrou. Mas quando a gente mostra todos os benefícios que um óculos pode fazer na sua imagem, ele entende isso. Perfeito. Ele entende. O cliente, Entendeu? ele vem com várias dores. E, às vezes, a gente tá tão acostumado a ficar dentro de um mercado ali, com aquela cabecinha fechada, que a gente tá acostumado a atender um perfil de cliente e a gente acha que esse perfil que a gente atende é todos os clientes da Terra. Que é aquele, mas você não tá... É fácil para vocês venderem porque vocês não conhecem o meu cliente. O meu cliente é aquele que não quer trocar a armação, ele só quer trocar a lente. Eu acho que isso aí é a maior desculpa. É a desculpa mais feia da história. Rapada que eu já vi. A pessoa faz um péssimo trabalho e aí a justificativa dele de não vender mais ou vender melhor para um cliente, não é porque é a minha ótica do interior. Olha o esporro. Você tá acabando de levar um esporro de Gustavo Souza. Não, gente, mas é sério, porque eu já fui isso aí. Eu já fui isso, gente. Exato. É o conhecimento que transforma. Se você não estudar, se você não querer essa inovação... E outra coisa, é trabalhoso. Trabalho dá trabalho. Então, você implementar isso, né, no seu sistema de venda, gente, é esforço. A gente vê nossos alunos, né? Tem alunos que... Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite, você tá entendendo? Mas é isso, gente. Por isso que é um curso, não é uma pílula mágica. Você não vai tomar a pílula mágica e no outro dia você vai acordar de manhã. Não, gente, é um curso, é um treinamento, é informação, inovação. O FISO, né, a gente diz que um tempo correto para você explanar ali todo o conteúdo para aplicação é que você esteja pelo menos por 3, 4 meses ali imersivo no conteúdo, estudando, aplicando, para que você possa ter ali uma notificação do que foi realmente transformado na tua empresa, até mesmo para que a equipe de suporte ela possa te ajudar nesse acompanhamento e possa, né, junto com você, pegar exatamente os pontos de melhorias necessários, né, para que veja
o que foi realmente mudado. E pegando esse lado aí das desculpas, né? A gente vai escutar muita coisa. Você que tá aí me assistindo, talvez você esteja pensando, não, eu penso diferente, não. Com certeza, né? A gente tá falando aqui de inovação, então todos que estão aqui assistindo, é uma sementinha ali de incômodo que está sendo plantada, mas a gente não vai deixar de ouvir, são 100 mil óticas, a gente não vai deixar de ouvir que, porque você não conhece. Você fala isso porque você está na localização X de Recife. Eu estou em tal lugar, ninguém quer pagar mais do que R$100 no óculos. Porque onde eu tô, ninguém valoriza isso. Porque você não conhece o meu cliente que não sei o quê. Que você tem que entender de pessoas. De pessoas. A consultoria de imagem não é um momento de psicóloga, não é isso. Não é isso. Mas você precisa entender a intenção que a pessoa tem, que ela quer transmitir, né, na sua imagem. E o óculos, ele vai fazer uma parte dessa intenção. Perfeito. É isso que você precisa entender. Você não precisa entender de vendas, você precisa entender de pessoas. Isso. A consultoria de imagem especializada em óculos não é uma técnica de venda, não é marketing, não é isso. Ei, peraí, tá muito ruído aqui. Você tem muito vícios. Vamos de focar. Óculos passados, frustrações, apelidos porque você utilizava óculos, né? Eu sei que você não tem essa paixão de óculos, mas olha só isso aqui que eu tenho que trazer pra você. Isso aqui vai te ajudar. É puro conhecimento. É puro conhecimento. Você tá entendendo? É perfeito. Gustavo tocou num ponto que chega, assim, a gente a sair da curva direta desse mercado absurdo do querer vender. Vícios. E é isso. O que você aprendeu sobre treinamento de venda não se aplica dentro de uma consultoria. Porque a consultoria... Primeiro lugar, uma consultoria dura 1h30, 1h40, 2 horas, às vezes, né? Isso. Então, começa daí. Imagina tu passar 2 horas com o cliente. Bárbara, 2 horas eu não tenho paciência. Então, a gente passou... outra coisa, perdão, tá interrompendo. Muitas pessoas pensam, não, é 1 hora. Nossa, deve ser uma demora. Gente, passa assim, ó. Sabe por quê? Porque há uma troca mútua. Isso. O cliente, né, e o consultor. É uma delícia. Uma delícia É uma mesmo. delícia. É uma delícia. E é um momento de construção ali. Isso. E aí, essa venda, ela não vai ser técnica. A gente não vai passar 2 horas ali usando gatilhos mentais junto com o cliente, porque é cansativo. Sabe como é? Não existe... Existe um passo a passo da consultoria, mas não existe uma regra. Uhum. Cada cliente vai ter um resultado. Então, a gente vai começar com a necessidade daquele cliente e ele vai conversando com você, passando o que ele precisa. O mais bonito da consultoria é a verdade que existe por trás dela. É o cliente usar um tipo de óculos, gostar de um tipo de óculos e você mostrar para ele que não tá legal aquele tipo de óculos que ele tá usando. Ou até mesmo o cliente ele ter 3 óculos em casa. E os 3 óculos que ele já tem em casa são lindos. São ótimos, tá correto, tá perfeito para a intenção de imagem dele. Olha só, o que você já tem funciona. O cliente, ele percebe que ele tá num lugar diferente. Porque, poxa, ela não quer me vender. Ela tá dizendo que os 3 óculos que eu tenho em casa estão corretos. Já aconteceu de eu fazer consultoria e a cliente ter 2 óculos em casa, e era só os 2 que ela tinha. E ela, não, eu quero investir em um novo, eu quero ter um novo óculos, eu tenho muitas incertezas. E eu expliquei, olha, os óculos que você já tem funcionam para você. Os óculos que você já tem dão certo. E ela entendeu que a necessidade dela era de algo novo e de algo diferente. E ela não deixou de comprar. Ela comprou comigo, mas ela comprou diferente. Porque ali ela sabia que eu estava induzindo ela a comprar o correto. Então, na hora de fazer a seleção do que ela deveria comprar dentro do que foi analisado na consultoria, eu dispensei os óculos que ela já tem em casa e a gente foi trabalhando outro desejo de imagem em cima dos que ela não tinha. O cliente percebe que você está com cuidado na compra dele. Você respeita o dinheiro do seu cliente. Isso é inovação. Isso é inovação. Perante o mercado hoje, isso é total inovação. Não tem como não dizer que não é. Se você parar pra pensar assim, muitos de vocês que estão aqui nos assistindo agora sabem que, não, eu vendo 20, 30, 50, 60 óculos por dia, mas quantos de vocês vendem menos do que os 8 que eu vendi ontem para uma só cliente? Então, às vezes, essa preocupação com o tempo... Né? Imagina se eu fosse uma ótica que trabalhasse a domicílio. Eu atenderia uma única cliente e aquela única cliente
ela teria comprado os 8 óculos e eu já poderia ter, dependendo do meu nível de exigência, aquilo ali já poderia ter sido a minha meta do dia. Uhum. Entendem? Então, por conta de um atendimento, não foi por conta que Bárbara é muito gente boa, nem que Bárbara é muito legal. Inclusive, essa venda de 8 óculos, quem fez foi Roberta, a minha consultora de imagem, não fui eu, né? Mas ela, junto com a aplicação da metodologia e com o passo a passo, né, do físio ali na hora. Então, imaginem. Isso, não, então vocês conseguem fazer porque enfim, muita gente gosta de colocar a desculpa Você de só que vende bem porque dá é Bárbara. certo, porque a gente, na Não. verdade, a gente já... Gente, aqui são muitas histórias. Gustavo já trabalhou no porta a porta, a gente já vendeu óculos no atacado a R$ 39,90, a R$ 59,90. Olha a realidade. Já vendi óculos a R$ 89,90. Eu já vendi óculos a R$ 99,90, a R$ 119,90, né? Então, a gente já vendeu preço Já baixo, passou por tudo aí. preço de campanha. A gente trabalhava numa feira, num comércio, né? Uma feira oficial de atacado. Num comércio, assim, que trabalhava com um modelo de negócio totalmente diferente. E naquela época, naquele tempo, vender óculos nesse valor não era um mau negócio. E a gente fazia o melhor que a gente podia com esse negócio. Sabe uma coisa interessante sobre isso? Às vezes, as pessoas que estão iniciando nesse mercado... eles têm 2 caminhos. Eles pensam que tem 2 caminhos. Ou vende óculos caro, ou vende óculos barato. Sim. Qual é o grande erro que eu vejo aí? Às vezes as pessoas pensam, nossa, vender óculos caro, eu acho que eu vou vender pouco, porque os óculos são caros. Quer saber? Eu vou optar pelo caminho de vender óculos barato. Assim, eu vou vender mais, muito. Vou ter um volume muito grande. Então, por isso que eu vou vender óculos a R$ 49,90, a R$ 99,90. E aí que tá o grande erro. Posso ser sincero? O mesmo esforço que você tem, muitas vezes, vender um óculos de R$100 é o mesmo esforço de você vender um óculos de R$1.000 para esse cliente. A grande muleta que você tem de vender óculos barato é porque muitas vezes você não tem o conhecimento. Então, o que você faz? Já que eu não tenho conhecimento, eu vou botar aqui na margem do desconto, do barato. E não, gente. Em vez de investir, começar pelo conhecimento. Pois é. E outra coisa, você com conhecimento, você vende mais caro e com mais segurança e melhor. E o cliente sente isso. E assim, a gente vende melhor para clientes que tem esse cuidado, que tem mais preocupação. Gente, a persona muda, o público muda. Não que esteja errado você vender óculos barato, tá? Não tô aqui pra dizer isso, que dizer que mude sua não, precificação. total. Não. Lógico que isso é nicho, isso é persona, é perfil de negócio. Mas que a sua intenção de trabalhar o óculos e a precificação seja diretamente associada a uma leitura do seu modelo de negócio e de uma realidade notória. Exemplo, não construa o cenário que não existe, como o Gustavo tá falando. Eu vou vender barato, porque eu não sei vender caro, porque eu não tenho conhecimento. E fica em cima disso. Fica em cima disso. Não. Agora, não, já fiz um estudo de persona, já sei como é que funciona na minha cidade, eu já atendo um perfil que me agrada, eu tenho um fluxo de vendas muito positivo, eu tenho uma recorrência muito grande, meus clientes recompram na minha empresa, eu tenho uma quantidade de troca e de uso de garantia baixo, então eu tenho vendas assertivas e vendas positivas, e eu vendo óculos a R$ 99,90 e é muito bom para minha empresa assim. Isso é você empreender com segurança, com precificação adequada. Você sabe o preço certo do seu público. Agora, quando você vende barato, por achar que não vai vender, porque você vai botar... não, se eu botar 150, não vende. Tem que ser 99, porque eu não tô seguro. Tá no caminho errado. Tá no caminho errado. Eu já fui essa pessoa. Exato. Eu já fui essa pessoa e indico não ser mais, tá? Olha só. Outro caminho que eu vejo... Caminho não é? Caminho não. Outra inovação que eu estou vendo no mercado é questão, de fato, do metaverso. Eita. Aí na minha Muitas língua. pessoas acham que... Na verdade, muitas pessoas nunca escutaram essa palavra metaverso. Mas metaverso é praticamente um ambiente como esse aqui. Lógico, eu estou ao vivo, Bárbara está ao vivo, estamos aqui em carne e osso falando para você, mas o metaverso é praticamente, como posso dizer, Edu? Como posso dizer? É como se fosse a nossa imagem virtual, em 3D, um boneco nosso aqui, um avatar, né? Uma coisa que parece comigo, mas não é, como se fosse um boneco mesmo. Então, eu acredito que irão existir óticas no metaverso para a pessoa, de fato, visitar. Então,
Você tá vendo tudo isso aqui, então tudo isso aqui seria, como posso dizer, um metaverso para você ver como é que é tão inovador. Eu acho, assim, que a gente tá começando a tangibilizar um pouquinho essa área do metaverso. Isso, é um outro mundo. É um outro mundo. Isso. Mundo. Eu acho que é um passo mais distante ainda do que o tempo que a gente tá vivendo hoje, mas é uma realidade fato, assim, um fato. Isso. A gente vai ter que aprender a lidar com isso ao longo do tempo e vai ficando cada vez mais fácil e fluido ao longo do tempo. Isso. Mas talvez vocês nunca tenham escutado falar, seja a primeira vez que você esteja ouvindo aqui falar sobre metaverso. E mesmo assim, não é porque você não ouviu falar que ele não está acontecendo. Não, hoje a parte mais próxima que tem do metaverso, falando sobre óculos, é um e-commerce, certo? Você visita esse e-commerce de óculos e esse e-commerce tem um holograma desse óculos. Então, você liga a sua webcam, liga a sua câmera, né? E você prova o óculos, certo? Você olha de lado e aí mostra hastes e mostra outro lado, entendeu? Vou dar um exemplo. Você vê o tamanho dele no seu rosto. Isso é o mais próximo. Mas no futuro irá ter óticas assim. Eu vi um exemplo muito bacana de uma collab que a Adidas fez com a Gucci. Sim. E aí, uma influenciadora, ela fez o uso do metaverso escolhendo o tênis, mostrando como ele era, com a inteligência artificial do metaverso, e comprando o tênis e o tênis chegando na casa dela. E ela divulgou isso virou mostrava um Reels. Mostrava o molde, né, direitinho do tênis. Nossa, ela entrou dentro da loja no mundo virtual, ela entrou na loja da Gucci, ela provou o tênis, ela colocou o tênis no pé, ela conseguia ver a dimensão, ela olhava assim por cima, via o desenho do tênis, via de lado, via o desenho na lateral, a abelha assim do lado. Isso é o metaverso. Com os 3 listrinhos, e via até o jeito que a costura tinha ali. Então, era uma realidade virtual. Era uma imagem virtual do tênis. Uhum. E ela conseguia ver exatamente a dimensão daquele tênis. E aí, depois, ela filmou o tênis chegando na casa dela. Claro que existe muito para ser aprimorado. Não é como se você tivesse num filme de 2200, mas é algo assim que hoje eu acredito que não faz parte do normal do nosso dia a dia, mas daqui a algum tempo talvez isso seja. Não, então, isso total. Eu digo uma coisa pra vocês, nos próximos 2, 3 anos isso já vai ser comum. Hoje, então, praticamente você vai ter 2 óticas. A ótica física e a ótica no metaverso. Né? É uma marca que eu sou fã mesmo, que é a Warby Parker, que é uma marca lá dos Estados Unidos, né? Lá de Nova York. Eles não estão já no metaverso, mas praticamente todo o seu e-commerce é feito por óculos, né? Que tem um holograma para você olhar direitinho o tamanho, né, da ponte, o tamanho da haste. Isso para consultoria vai ser fundamental, né, para você fazer de forma online. Até porque hoje tudo que a gente faz dentro do processo de consultoria online é tangibilizar esse formato, né, para que a pessoa ela consiga ver e se imaginar nos óculos. Perfeito. Então, isso será uma grande inovação. Já é uma grande inovação e será mais ainda, né? Quando o metaverso, esse mundo online, praticamente é como se fosse um mundo paralelo, né? Ao mundo físico irá existir. Então, praticamente, você vai ter sua loja física e sua loja Agora, virtual. deixa eu falar aqui com vocês e eu vou puxar esse assunto para um assunto que é um pouquinho... A gente vai descer uns degraus do metaverso. Agora, deixa eu perguntar. Aí, imagina você que não sabe postar nenhum story no Instagram. Você vai ter que começar a ser mais exigente com você, né? Ah, não, Bárbara, mas eu não tenho interesse de vender óculos online. Eu não tenho interesse de ter uma ótica online. Eu não tenho interesse nisso. Isso não é uma coisa que tá na minha realidade. Disso tudo que o Gustavo acabou de falar, não faz sentido para mim ainda. Não sei. Eu não faço ideia de como fazer isso. Então, do meu jeito dá certo. Tá bom do jeito que tá. Eu vendo bem, faturo bem, tenho 5 óticas, tenho 3 óticas na minha cidade, em cidades vizinhas, e funciona, tá funcionando. E não pode melhorar? Lembra, se você não tá crescendo, você tá caindo. E quando você começa a olhar para o digital, quando você começa a trabalhar no digital, novas portas vão se abrindo. Então, vai ser mais fácil para mim, daqui a um tempo, quando existir uma modalidade de realidade virtual, de fazer essa venda de forma mais confortável e segura para o meu cliente, porque eu já faço isso
com as ferramentas que eu tenho hoje. Então, se eu A gente tá antecipando o futuro. Isso, a gente tá antecipando. Então, eu uso das ferramentas que eu tenho para fazer esse tipo de venda, para que no futuro seja mais fácil, conforme for existindo novas ferramentas, novos meios de visualização digital. Hoje existe um tal de um provador virtual para você provar óculos, que a minha opinião clara aqui para todo mundo que tá assistindo é que não funciona. Não funciona. Eu acho muito assim, ainda falta muito para melhorar. As câmeras não são bacanas. Quando coloca o óculos no meio da testa, fica mal posicionado. A gente não tem noção de proporção e dimensão. Preciso. Por isso que a gente não tem esse sistema não ainda. Existe. Mas quando tiver o metaverso, que de fato será 100% mesmo, assim. Esse óculos é dessa forma, no virtual também será. Mas isso é no futuro. Isso. E aí eu digo a vocês, o que você puder fazer hoje, para você caminhar em direção a isso, faça. O futuro, ele funciona da seguinte forma. A gente precisa caminhar dentro do nosso negócio todos os dias, dando um passo para que cada vez mais você esteja mais perto do seu alvo, né? Qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar? Então, todos os dias, você faz realmente alguma coisa para que você esteja mais perto desse alvo, desse lugar, desse ponto de conquista. Então, você não precisa pensar nisso tudo. O metaverso, galáxias e robôs e Gente, essa parte é de fato, assim, eu ainda tô lá atrás um pouquinho. Mas assim, o que você realmente está fazendo para você estar mais perto disso e mais perto de onde você quer chegar? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Bárbara, eu adoro seu modelo de negócio, eu amo a forma que você atende. Meu sonho é atender igual você. Você não deve sonhar em atender como eu, você deve sonhar em fazer o melhor que você pode com o que você tem hoje, né? Porque um dia você vai chegar lá. Né? E naquele dia que você chega lá, você vai lembrar de tudo que aconteceu antes. Então, esteja disposto a mudar e a melhorar. Uma cabeça retrógrada, uma cabeça parada, uma cabeça fechada. A pessoa que pensa em desculpa, dificuldade, problema, porque é muito difícil pra mim, porque tá muito ruim, porque eu tô sem braço. Sabe aquela pessoa que você faz assim, tá doendo minha cabeça. Mas a minha tá doendo mais. Minha mão tá doendo, mas a minha caiu. Não tem gente que é assim, adora falar que tem um problema. Então, começa a olhar as soluções. Começa a olhar as soluções e pensar o que você pode fazer. Não, mas tá muito ruim, você não conhece a concorrência carrasca da minha cidade. Gente, eu tô em Recife. Aqui tem concorrência, eu só não olho pra ela. Eu não vivo em prol da minha concorrência, mas ela existe. A gente não é cego para a concorrência, mas a gente trabalha focando na nossa empresa. O nosso objetivo não é ser melhor do que ninguém, não é ultrapassar ninguém, vender mais do que ninguém. Eu falo sempre, eu não sou a ótica que mais vende em Recife, também não sou a que vende mais caro em Recife, mas eu sou a ótica que mais cresce para o futuro em direção de um novo negócio dentro de Recife. Eu sou a única de Recife que faço o que eu faço, que trabalho como eu faço. Eu sei que eu sou a número 1 de fazer isso. Então, quem começou fui eu. E aí, isso me coloca num lugar de destaque e aqui eu posso descansar? Não. Isso não significa nada. A qualquer momento pode vir outra pessoa, pensar em algo futurista melhor ainda, e está à minha frente. Por isso que a gente não deve parar. Porque o mercado está aí para todos. Quantos habitantes tem Recife? Nossa, Recife tem por volta de 2 milhões. 2 milhões de habitantes. Pega a região metropolitana. Agora vamos colocar aqui de 2 milhões de habitantes dentro dessa região metropolitana, dessa área urbana absurda, geral usa pelo menos... Todo mundo usa óculos, nem que seja um óculos solar. Isso. Então, eu tenho clientes potenciais por toda parte. Agora, o meu cliente ideal é o cliente que busca valor, que quer entender sobre isso. E agora eu venho aqui dizer para você... para você olhar bem o seu negócio, para você olhar bem o que você vem fazendo dentro dele e aonde você pode chegar com a sua ótica, com a forma de você vender. Porque a forma de vender mudou, a forma de comprar mudou. E o jeito que a gente vende hoje é diferente. E eu, dentro de um treinamento essa semana, eu falei assim para as meninas, o quanto que a gente tem que se preocupar e estar sempre preocupado em encantar o nosso cliente e em mostrar a qualidade do nosso serviço. Porque o nosso serviço não é serviço de vida ou morte. Senão, tantas pessoas não chegavam na sua ótica com óculos remendado de cola, de fita, porque realmente estavam esperando as últimas para poder trocar. Tudo bem, aí é outro caso. Mas o meu serviço, a consultoria de imagem especializada em óculos, é uma consultoria que as pessoas pagam para terem acesso a saberem quais são os óculos certos, para que depois daquele processo ela possa comprar. Então, o meu serviço não é de vida ou morte.
Vida ou morte é um médico, é um cardiologista, é um urologista, enfim, todos os istas. É vida ou morte. O meu produto não é vida ou morte. Meu produto é um planejamento. Meu produto é um encantamento, é uma programação. O cliente ele precisa desejar. O quanto que você está gerando esse desejo, sabe? O seu desejo, ele é em cima do quê? Sabe? Será que a pessoa ela pensa, não, eu quero ficar mais bonita usando um óculos, eu quero me sentir mais segura, eu quero ter um óculos que me deixe mais confiante, eu quero ter 2 óculos, eu quero ter 3 óculos, eu entendi a necessidade disso e eu quero investir. Então, o meu produto, ele tá em cima disso, desse encantamento. Se eu não encanto o meu cliente, eu não consigo vender. Se ele não fala, uau, eu nunca vi isso, eu não consigo vender. Então, o meu objetivo é ele. E aí, a gente volta para o que foi falado no início do podcast, né? A gente tá trabalhando com o cliente em primeiro lugar. O meu objetivo é a satisfação dele. Meu objetivo não é vender mais e vender melhor. Ah, Bárbara, mas então você está sendo hipócrita. A sua empresa não precisa de faturamento? Claro que precisa. Mas o faturamento é a consequência de um trabalho extraordinário. E é isso que funciona, sabe? É o seu trabalho. Então, foca no teu trabalho. A consequência disso, de um bom trabalho, é um bom faturamento, é uma boa métrica de vendas. É isso que faz seu trabalho ser realmente valorizado. As pessoas precisam pagar e saber onde está colocando o dinheiro. Perfeito. Perfeito, isso aí que você falou, viu? Nossa. Tá emocionado? Incrível. Quer um lencinho? Olha só, terceiro ponto de inovação que eu vejo de futuro é a forma que as pessoas fazem marketing hoje nas óticas. Eu acho que marketing, as pessoas têm que estar com atenção muito voltada para esse lado do futuro, porque isso vai fazer a sua marca, a sua ótica crescer, ter uma área de crescimento maior, não ficar só restrito em um bairro, só em um local, e também mais barato, né? Um dos pontos que já não é tão futuro assim, que é a questão do tráfego pago, né? Para quem não sabe, tráfego pago é uma ferramenta online, né? Onde você divulga, né, a sua marca, a sua ótica, os óculos, né? Então, a gente utiliza hoje ferramentas como o Facebook, né? Tem também um Google que dá para você fazer esse tráfego pago. Uma maneira de colocar um microfone ali e divulgar mais o negócio. Isso, praticamente, gente, tráfego pago é onde você faz anúncios online, né? Antes, os anúncios online era feito por rádio, televisão, que era meios de comunicações caras, né? Praticamente você precisava fazer pacotes trimestrais, mensal, para você fazer uma propaganda. E hoje, através do Facebook, do Google, dá para você fazer anúncios a partir de R$10 por dia. Certo? E dá para você alcançar uma área do seu bairro, da sua cidade, nível nacional, certo? Então, isso é 100% inovador. Uma pessoa não tem como dizer que isso não é inovador. Uma pessoa que trabalha numa ótica, assim, de 40 anos de ótica, 45 anos de Precisa do ótica. tráfego pago. E ela lembra de como era lá atrás, com panfleto, com cartãozinho. Carro de som. Carro de som, exato. Pois é. Uma coisa interessante é que o tráfego pago não anula esses outros meios de divulgação. Se você perceber que o seu público é mais adequado para divulgar em rádio, tudo bem, continua. Se o público você achar que é mais adequado divulgar via panfleto na sua rua, continua. Ok, continua. Mas sim, o tráfego pago é para todos. Não tem como não dizer que não é. Porque o tráfego pago, ele praticamente... Vou trazer aqui o exemplo do Facebook. Ele vai trazer métricas como quantas pessoas viram o seu anúncio com rádio. Praticamente isso não tem como. Com panfleto não tem como. Com carro de som não tem como. Tem como você perceber quantas pessoas clicaram no anúncio e foi para o seu site. Então, são métricas fundamentais. Você, dono de negócio, trabalha no ramo, precisam ter para você, de fato, divulgar de uma maneira mais assertiva. Tá entendendo? Então, tráfego pago, sim, ele é inovação e também é um futuro no quesito, no aspecto de você focar mais nisso. Então, quanto maior o foco nessas ferramentas online, mais você vai ter resultado. O mais legal de tudo isso é porque talvez você nunca tenha ouvido falar, e você tem que pensar, quem é que vai receber esse patrocinado? Quem é que vai receber esse anúncio? Quem é que vai receber essa forma nova de marketing? Todo mundo que tiver um celular, todo seu cliente potencial que tem um celular na mão. Isso. Então, a vovozinha tem um celular na mão. O tiozinho tem um celular na mão.
sabe? A tiazinha tem o celular na mão. Às vezes eu passo... Ah, não, mas eu moro em interior. Interior, só o que funciona é realmente a panfletagem. Tudo bem, pode ser que seja realmente. Mas quantas vezes eu já passei na frente, assim, da minha família do interior, quantas vezes eu já não andei ali, não passei ali andando e via as senhorinhas na cadeira de balanço. Só aqui, ó, não arrasta pra cima. Só ali. Aí depois chama, olha a prova comercial que eu vi, fulano, vem aqui pra mim. E isso aí tudo, né, os celulares cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, praticamente você passa mais tempo olhando pro celular do que pra sua esposa, pro seu marido, pro seu filho. E Gustavo? Às vezes, tem dias de trabalhos intensos, eu passo muito tempo nas redes sociais. Olha, não é só do que pra mim, ó. Pois é. Vou pintar minha foto no celular. Há uma oportunidade de negócio aí, de você divulgar sua marca. E tem uma outra oportunidade que eu vejo que é o futuro, né? Cada vez mais você não tendo ótica, você não tendo empresa de consultoria, e sim você tendo uma comunidade. Você perceber que o seu negócio não é um negócio, e sim uma comunidade todo membro da sua comunidade são clientes. Então, o que acontece? Você tendo esse senso de comunidade, seus clientes vão comprar não óculos, vão comprar você, vão comprar o que você está oferecendo para ele, né? É interessante que é comum a gente escutar que as pessoas estão indo comprar sóis. Não estão querendo comprar óculos, certo? Estão querendo ser atendida pela Bárbara, porque a Bárbara faz parte da Sóis. Então, olha só, não é um negócio, isso já é uma comunidade, certo? Então, quando você foca o seu negócio em comunidade, você sempre traz, né, inovação para ele. Então, existência em comunidade é o futuro. Cada vez mais a gente vê marcas, né, sem ser do nosso ramo, fazendo essa comunidade, né? Por exemplo, eu vejo muito faculdades, colégios, tem ciência em comunidade, é sim uma empresa, mas é uma comunidade. As pessoas que querem estudar nessa instituição é uma comunidade. E produtos físicos também, né? Eu sou fã da Nike. Por quê? Porque Cristiano Ronaldo veste Nike. Não aguento, né? Então, gente. eu gosto da Nike. Então, eu quero fazer parte dessa comunidade. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Perfeito. Então, fazer você, né, dono de negócio, né, dentro da sua ótica, sendo até o chefe da sua comunidade, as pessoas querem seguir essa comunidade, isso é incrível, incrível. Isso é inovador, certo? As pessoas que estão fazendo isso hoje, tá largando na frente. A gente faz isso hoje na Sóis. A gente não chama de empresa, a gente chama de nossa empresa de comunidade. Então, os membros, família Sóis, né? Então, os membros são os nossos clientes. Eles se sentem parte dessa comunidade. Isso é incrível. Isso é incrível. Perfeito. Tudo isso, gente, começa de algum lugar para levar você para algum lugar. E talvez você tenha escutado tudo isso aqui agora e pensado, ai meu Deus, o que é FISO? Muita coisa. É muita coisa. E o FISO é o quê? A gente vai entrar no FISO, vai entrar no metaverso, depois do metaverso você vai entrar dentro do marketing digital. Calma, tudo começa por algum lugar. E esse lugar é o conhecimento. É o desejo de você querer mudar, querer inovar e querer investir nisso. O que acontece dentro do FISO é você aprender a desenvolver de uma metodologia de atendimento moderna, nova, conceito, uma metodologia de atendimento premium, né? Eu sempre falo, é algo que é selecionado, não é uma forma de atender tradicional. Então, é uma forma de atendimento premium. Então, começa por isso. E a aplicação desse conhecimento, ela gera resultado. Resultado esse que a gente faz, né, através do nosso aplicar, do dia a dia. E vou dizer uma coisa, tá? Começa assim, mas meus alunos, eles têm um feedback muito especial, que é o feedback de, olha, o FISO, ele não trouxe só um atendimento para mim, um atendimento selecionado, um atendimento para o meu cliente. Ele não me trouxe só essa visão, mas ele fez eu repensar o meu modelo de negócio para eu atender de forma mais inovadora, de uma forma onde eu olho para o futuro da minha empresa. Então, a metodologia de atendimento é a modernização daquele atendimento. A gente não está aqui para criticar a forma do atendimento tradicional, porque o FISO, ele é um upgrade daquele atendimento tradicional. Então, teve que existir o atendimento, né, aquele antigo atendimento de ótica, para que a gente pudesse estudá-lo, perceber o que pode ser melhorado e fazer um upgrade. Isso é atualização, isso é a gente estar em constante movimento. Então, por isso que a gente tem que olhar para dentro e pensar o que a gente realmente pode mudar, o que a gente pode melhorar, como que a gente deve caminhar
para o futuro do nosso negócio. Pois é. Então, o FISO é isso. É a gente olhar para o futuro e a gente ver realmente que existe uma forma da gente olhar para esse negócio e pensar ele de forma mais sólida. Antes de começar o Sodcast aqui, o Gustavo chegou para mim e fez assim, e aí, será que um dia não vai existir mais óculos? Né? Será que as lentes de contato vão tomar conta de tudo isso? Gente, pelo amor de Deus, claro que não. Né? O uso de lente de contato não Já recebi essa pergunta. não aborta o uso dos óculos. Eu tenho 100% de certeza que isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. A lente de contato, ela é outro produto, sabe? O óculos é um acessório. Ele tem a sua potência, ele tem o seu valor. Ah, mas tem gente que odeia usar óculos. Tá tudo bem, porque tem outras 100 mil pessoas que precisam, 2 milhões e 5 milhões que precisam dos óculos. E elas vão passar a sair do odeio para amo. E a gente tem que focar nisso aí. Então, o nosso mercado tem muito para crescer, muita gente para usar óculos, muita gente que não quer. Eu atendo uma quantidade absurda de pessoas que não têm nenhuma refração e querem escolher um óculos por pura estética e por pura estratégia de imagem. Eu passei a atender dentro da consultoria de imagem. Então, a consultoria especializada em óculos FISO, ela me trouxe aí um leque de oportunidades que está sendo estendido a você também. As mesmas oportunidades que eu tenho, você também pode ter. Você só precisa começar por algum lugar. E o começo é conhecimento. Conhecimento é inovação. Conhecimento e inovação. Você está assegurando seu futuro. Exato. Né? Perfeito. Esse episódio tem que ter uma parte 2, viu? Obrigada pela sua participação. Depois a gente conversa sobre você passar mais tempo no celular. Ok. Gente, queria agradecer por esse momento aqui, estar com vocês. Foi incrível esse episódio, né? A gente falou sobre o futuro do nosso ramo, o futuro da consultoria de imagem especializada em óculos. O futuro do futuro, porque a consultoria já é o futuro. Exato. Então, qual é o futuro do futuro, né? O Thiago falou até de metaverso. Se você não sabe o que é metaverso, coloca aqui nos comentários. Pois é, pesquisem, estudem, tá? Muito obrigado, Bárbara, por esse momento. Obrigada, Maria. Até mais. Próximo capítulo. Até o próximo episódio. Pois é. Voltamos com tudo, hein? Curta aqui esse vídeo, comente, se inscreva no nosso canal. Em breve, mais novidades aí do mundo da consultoria de imagem especializada em óculos. Até mais. Tchau, tchau.